Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixels e mais um vídeo rapidão sem firulas com outro review de vídeo switcher. Dessa vez a gente vai falar sobre esse daqui, que é o Fuelroad L2 Plus, que é um equipamento que lhe permite conectar 4 fontes diferentes de vídeo, 4 câmeras, que fazem ângulos diferentes, então com um simples toque de dedo decidir qual deles que vai ser jogado para um retroprojetor ou mostrado na sua live stream, ou como eu estou fazendo gravado aqui num gravador digital para que os cortes aconteçam durante a gravação, facilitando então bastante o processo de edição. Essa daqui é a versão 2, eu já havia feito o review do Fuelroad L1, que não está mais em meu poder, porque eu já enviei para o Brasil, visto que eu vou sortear para alguém aqui do canal. Também quero aproveitar essa oportunidade para contar que a Fuelroad me enviou esse produto gratuitamente para que eu pudesse gravar esse vídeo, que eu posso ficar com ele, eu não preciso devolver o equipamento a eles. E como ele é vendido aqui nos Estados Unidos por $537, que é um valor substancial mesmo para padrões americanos, eu não posso omitir esse conflito de interesses inevitável. Tendo dito isso, a Fuelroad não está me pagando nada para falar bem do produto, não me deu nenhum roteirinho para que eu pudesse falar sobre ele e nem teve a oportunidade de assistir esse vídeo antes que eu publicasse. Como eu sempre faço aqui no canal, eu vou te contar tudo o que ele tem de bom, porque ele é um produto bom, ele tem a minha recomendação, mas ele está longe de ser perfeito. Se você está pensando em fazer um investimento alto como esse, é importante que você tome uma decisão informada. Chega de jabá? Vamos nessa. Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixels. Se você é novo aqui, eu quero te contar que este é um canal de foto e vídeo que tem conteúdo novo toda semana e que é dedicado a pessoas que não trabalham com audiovisual tal como eu. Então quero sim desde já te pedir para que você, por favor, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar notificações. Gente, é tão importante se inscrever no canal, se inscreve no canal, por favor. E já aproveita também e confere os links na descrição para conhecer os cursos aqui do canal Megapixels. Mas chega de jabá, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Fuelroad L2 Plus, que eu deixei um pouco mais escuro para que você consiga enxergar um pouquinho da telinha que está aparecendo. Daqui a pouco eu clareio a imagem, porque o que eu quero fazer é um pouco de uma visão geral sobre ele. Talvez a parte mais importante aqui dessa versão atualizada, da versão 2, é que ele vem com essa telinha aqui, olha, super grande, super brilhante, de alta resolução e touchscreen, ou seja, eu posso tocar aqui na tela e ela vai automaticamente mudando para mim quais são os ângulos que eu estou sendo mostrado. E eu quis deixar um pouco mais escuro para que você conseguisse enxergar a tela, para que você percebesse que eu tenho tanto um multi-view, eu consigo ver os meus 4 ângulos aqui sendo mostrados ao mesmo tempo, como eu também tenho um preview, que é o quadrante aqui do lado esquerdo, e também tenho o programa, que é o do lado direito, que é o que vai estar sendo mostrado na minha live stream, que vai estar sendo jogado para o projetor ou gravado no meu gravador digital. Então essa telinha aqui, não tenho nenhum problema com ela, boa qualidade, boa sensibilidade para o touch, realmente eu estou bastante impressionado. Tendo dito isso, deixa eu clarear agora um pouquinho a imagem para que você consiga ver o restante do produto de uma forma um pouquinho melhor. Se você não quiser mexer na telinha touchscreen, você também pode simplesmente tocar aqui nos botões físicos, caso essa seja a sua preferência, também funciona da mesma forma. Ela também tem essa barrinha que a gente chama de T-Bar, que nesse momento ela está desabilitada. Daqui a pouco eu habilito, vocês vão ver que legal que é a funcionalidade dessa barrinha, mas nesse momento ela está desabilitada. E você tem esses 2 botões que servem basicamente para você habilitar o segundo menu ou o primeiro menu. É só para isso que ele serve. Você pode navegar nesses menus através dessa rodinha aqui em cima, que também é um botão. Se você apertar o botão, você faz a sua seleção. Mas isso só é útil se você simplesmente não quiser utilizar a sensibilidade aqui, porque é uma telinha touchscreen, você pode navegar nos menus tanto com o seu dedo ou através dos botõezinhos aqui. E eu acho que isso foi uma boa sacada deles, nos dar 2 opções para poder navegar e manusear aqui o equipamento. Aqui nessa lateral, que eu vou ter que ajustar o foco manualmente, aqui nessa lateral você vai perceber que eu tenho um botão liga e desliga, que é uma coisa tão simples, mas os demais switchers que eu já havia revisado aqui no canal não possui um botão liga e desliga, você tem que tirar ou conectar na tomada para que ele funcione. Eu achei uma sacada simples e inteligente de ter colocado um botão liga e desliga. E ela também tem aqui essa conexão de parafuso para você poder colocar num braço de monitor, talvez, e prender isso daqui num tripé, caso você não tenha mais espaço de mesa. Eu achei legal essa sacadinha. Se eu olhar aqui agora a parte de trás do aparelho, depois que eu ajustar o foco, você vai perceber que eu tenho 1, 2, 3, 4 entradas de HDMI, as quais eu posso conectar filmadoras, câmeras DSLR, câmeras mirrorless. Tanto faz se a imagem vai estar chegando em 720p, 1080p ou 4K, não importa qual que é o frame rate que elas vão estar chegando, porque o aparelho já tem uma loja que controla tudo, já harmoniza tudo para você, faz com que a imagem ocupe o tamanho certo na tela, para que você não tenha que se preocupar com nada disso. E você tem uma e somente uma saída de HDMI,
que é que vai ser jogada para o seu retroprojetor ou para o seu gravador externo, que é o que eu estou fazendo. E para completar aqui a parte de trás, isso daqui é onde você liga o aparelho na tomada. Ele não tem baterias internas, você precisa de uma tomada para poder ligar este aparelho e ele está ligado aqui por esse lado. Aqui neste outro ângulo, que eu vou mais uma vez tentar deixar em foco, tem mais algumas coisinhas que na minha opinião são interessantes. Para começar, você tem uma saída para fone de ouvido, que mais uma vez é uma coisa que nem todos os switchers te oferecem, e esse daqui tem uma saída para fone de ouvido. Você também tem uma entrada para áudio, o qual no menu você pode escolher se vai ser uma entrada para microfone ou se vai ser uma entrada de linha. Se você não sabe, os microfones normalmente possuem um sinal um pouco mais fraco, e por consequência essa entrada aqui tem que ser um pouco mais amplificada, enquanto as entradas de linhas mandam um sinal um pouco mais forte. E aí, por consequência, essa entrada tem que ser um pouco menos sensível para que o áudio não fique estourado. Então você consegue controlar no menu se você vai estar jogando um sinal de linha ou um sinal de microfone. Nem todos os switches também te dão a oportunidade de fazer isso. Você tem uma saída de USB, que é essa daqui, para que você possa ligar esse aparelho no seu computador, transferir overlays, transferir lower thirds, transferir o seu logo, mas obviamente também é por aqui que você consegue enganar o seu computador, fazendo o seu computador pensar que tudo que está saindo daqui é simplesmente uma webcam USB daquelas comuns que você liga no seu computador. Ou seja, você agora tem a oportunidade de utilizar câmeras profissionais com fundo desfocado, com boa qualidade de áudio, se você tiver um bom microfone ligado na sua câmera, com lentes de zoom, e fazer tudo isso parecer como se fosse uma webcam, sem que você tenha que baixar drivers, baixar software, plugou no seu computador, ele funciona de uma forma muito simples. E você também tem aqui uma conexão de Ethernet para que você ligue isso no seu computador, não é para você ligar no seu router, é para você ligar isso no seu computador, e então possa controlar o aparelho do seu computador através do software da FeelWorld. Por algum motivo eles optaram em utilizar uma conexão de Ethernet para poder fazer isso, então a USB-C não serve para que o computador controle o seu aparelho, você precisa da Ethernet para controlar o aparelho, e o USB não serve para controlar o aparelho, serve só para você jogar a imagem. Então essa daqui é uma visão geral do produto e, na minha opinião, muito bem construído, ótima qualidade de construção. Eu acho que ele foi feito para durar. Quem comprar isso daqui vai comprar um para a vida inteira. Então eu tô bastante satisfeito, não tem nada para reclamar da parte física dele. Talvez uma reclamação é que tem tanta eletrônica acontecendo aqui dentro que eles precisaram colocar um ventilador para dissipar um pouco desse calor que estaria formando, para que ele não superaquecesse, e eu acho que esse ventilador tem um ruído um pouco mais alto do que eu gostaria. Eu vou ficar em silêncio aqui por 3 segundos para ver se você consegue perceber o barulho do ventilador. Eu não sei se deu para perceber, porque eu estou utilizando um microfone bem direcional, mas se eu posicionar o microfone mais próximo dele, ou seja, se você estiver pensando em gravar um vídeo como eu estou fazendo aqui, controlar as transições enquanto você estiver gravando, a não ser que você tenha um microfone dinâmico, que você possa deixar bem próximo da sua boca, que vai ser bem direcional, provavelmente o ventilador desse aparelho vai atrapalhar o seu áudio. Se você estiver utilizando um microfone shotgun, um microfone mais distante da câmera, se você estiver utilizando um lapela, provavelmente esse ventilador vai te atrapalhar. Você tem sim a oportunidade de controlar a intensidade do ventilador no menu. Nesse momento ele está como veio de fábrica, que é o nível 3. Você pode deixar até no nível 1, onde ele vai ficar mais silencioso, mas eu não queria mexer com isso, porque vai que de repente eu faço isso para não fazer tanto barulho e aí ele superaquece. E da forma que veio de fábrica, ele nunca superaqueceu, nunca me deu nenhum motivo para achar que ele superaqueceria, e a confiabilidade do equipamento para mim é mais importante do que o ruído. Então, ou pegue um microfone como este que eu estou utilizando, que é o Rode Procaster, ou então talvez você tenha que deixar esse aparelho mais distante de você e pedir para uma pessoa controlar as suas transições para que você não seja atrapalhado pelo barulho do ventilador. Já começo aqui falando sobre uma reclamação, uma parte que não é tão positiva sobre o produto, tá bom? Agora vamos mudar um pouquinho aqui, porque eu quero mostrar para vocês como é que funciona o T-Bar, que eu havia mencionado, que é super legal. Então, para isso, o que eu vou fazer, eu vou vir aqui em efeitos, não sei se você vai conseguir perceber, porque está bem estourada a minha telinha, eu já vou mudar, e eu coloquei aqui agora na opção T-Bar. Então agora vocês estão vendo o que eu estou vendo aqui na minha telinha. Perceba que eu tenho aqui na parte de baixo os meus 4 ângulos diferentes. O meu ângulo 4 é o meu computador que tinha ido dormir, e agora ele vai amanhecer aqui de novo, ele vai acordar, eu espero. Vamos ver se ele vai dar certo daqui a pouco. E eu tenho então os meus 4 ângulos, são os meus 4 previews, e eu tenho os meus 4 multi-view,
E eu tenho um preview do lado esquerdo e eu tenho o meu programa do lado direito. Perceba nesse momento que eu tenho só o ângulo 3 pintado de vermelho. Ele está em vermelho e ele não está piscando. Isso é porque no meu preview eu também tenho o ângulo 3, e aí se eu mexer aqui no meu crossbar, nada vai acontecer. Porém agora o que eu posso fazer é falar assim, não, ao invés de trocar do ângulo 3 e ficar no ângulo 3, eu quero ir para o ângulo 2. Então apertei aqui o ângulo 2, a pessoa que está assistindo a minha live stream, está vendo no meu projetor, não percebeu nada, porque ele estaria vendo só o meu programa e nada mexeu no meu programa. Porém agora o ângulo 2 continua em verde, porque ele não está no ar, mas ele está piscando para mostrar que ele está no meu preview, no meu lado esquerdo, de forma que agora na hora que eu mexer a minha barrinha, aí ele troca. Agora perceba que é o ângulo 2 que ficou em vermelho, sem piscar, e o ângulo 3 foi para o meu preview, então ele está em verde e está piscando, dizendo que se eu mexer na minha barrinha, ele vai alternar para cá. Ah, eu não quero mais voltar agora para o ângulo 2, eu quero voltar para o ângulo 1. Então você clica aqui no ângulo 1, percebe que agora apareceu o ângulo 1 aqui no meu preview, o número 1 ficou em verde piscando, e na hora que eu mexer na minha barrinha, agora mudou para o ângulo 1. A pessoa na minha live stream, ou vendo meu retroprojetor, estaria vendo o meu ângulo 1. E eu acho que tudo isso realmente é muito legal. Essa é a funcionalidade dessa barrinha aqui, e eu acho que funcionou. E uma sacada muito legal tendo um aparelho como esse tipo de opção. Joia? Deixa eu tirar aqui agora esse modo de barrinha, porque ainda que ele seja muito legal para quando você tem alguém controlando isso para você, quando você está gravando o vídeo, né, e está controlando tudo ao mesmo tempo, você talvez queira uma coisa mais simples, onde você simplesmente toca na tela e ele mude. Joia, agora quando eu clicar aqui, ele simplesmente vai alternando da forma que vocês estão vendo aqui na tela. Então voltei agora para o modo que estava antes, desde o início, que eu queria mostrar algumas coisinhas para você. Deixa eu tirar então deste ângulo, vou começar a mostrar mais uma vez o programa, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu quero reduzir um pouco mais uma vez aqui a intensidade, para que você possa olhar aqui na tela, e eu quero contar para vocês que clicando aqui nesse botãozinho de menu, você decide qual que vai ser a fonte do áudio. Então aqui nesse momento ele está com volume 40 e o áudio que está vindo do meu input 1, que é o ângulo 1, que é minha Sony FX3, que está ligado através de um microfone super legal e através do cabo de HDMI jogando tanto a imagem quanto o áudio. Eu poderia aqui nesse mesmo menu selecionar se ao invés de ser o ângulo 1, seria o ângulo 2 ou o ângulo 3, que seria minha fonte de áudio. E eu não fiz um update de firmware, mas eu acho que agora depois que você faz um update de firmware, você pode até escolher misturar e deixar mais de uma fonte de áudio ao mesmo tempo. Você também poderia escolher, caso você quisesse, ao invés de ser um áudio de uma câmera, que fosse o áudio conectado aqui na lateral do seu equipamento, se você preferisse colocar um microfone externo, ao invés de ligar um microfone na sua câmera. Legal? Então você tem a opção de controlar a sua fonte de áudio. Aqui nesse menuzinho de efeitos, você também tem a opção de jogar logos. Você pode jogar do seu computador para o aparelho logotipos e overlays e trazer ele para sua live stream, para o seu projetor. É uma coisa bem legal. E você também tem a opção aqui de colocar câmeras PTZ. Se você está acostumado, não é muito comum no Brasil, mas câmeras PTZ são aquelas câmeras que você pode manusear, né? Você consegue controlar remotamente a posição da câmera. Ela mexe para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Algumas te dão a oportunidade de controlar o zoom e o foco também separadamente. E aqui deste aparelho você tem a opção de controlar câmeras PTZ aqui direto dele. Então você pode estar numa mesa de controle com uma série de câmeras que se movimentam mecanicamente e aí você consegue aqui, dá para ele mexer na posição delas. Também é uma coisa muito legal que ele te oferece. Não é muito comum no Brasil, mas caso você trabalhe com isso, eu acho que você vai ficar feliz por saber que você tem essa opção aqui de controlar de câmeras PTZ. Coisa que eu acho mais legal talvez seja essa opção aqui de Picture on Picture, que é quando você vai mostrar duas coisas ao mesmo tempo na tela. Então eu vou escolher esta opção aqui de Picture on Picture, como você pode perceber, e agora aparecer aqui no cantinho. Deixa eu tirar aqui o menu da minha frente, para que ele não me atrapalhe. Vou deixar aqui mais uma vez esse ângulo um pouquinho mais claro, para ficar um pouquinho melhor aqui a forma de enxergar. E agora perceba que tanto o ângulo 3 quanto o ângulo 1 estão em vermelho e eles não estão piscando, porque ambos estão na tela ao mesmo tempo. Mas se eu apertar aqui o ângulo 2, olha, tá mudando o ângulo de cima.
Se eu apertar o ângulo 1, ele volta para cá. Eu posso colocar o ângulo 2, eu posso colocar inclusive os dois ao mesmo tempo, caso por algum motivo maluco eu quisesse fazer isso. Eu não sei porque que o meu computador simplesmente parou de jogar a imagem para cá. Talvez eu tenha só que tirar e colocar de novo. Vamos ver se vai resolver. Aí, ó, voltou agora. Agora você consegue ver até mesmo o ângulo 4 tá aparecendo aqui, ó. Se eu não quisesse, por outro lado, que fosse o quadradinho de cima que movesse, eu posso vir aqui no Picture on Picture e simplesmente apertar aqui nesse botão para A. Antes de fazer isso, deixa eu só colocar este ângulo aqui e agora eu coloco para A. E agora que eu fiz isso, o quadradinho do canto superior direito vai ficar fixo e o que vai mudar é o ângulo maior, né? A parte mais de baixo. Que seria, na minha opinião, o mais lógico, né? Seria, na minha opinião, o mais normal. Então é muito legal você ter a opção de fazer Picture on Picture desta forma. Joia? A outra coisa também que eu acho que é impressionante nesse aparelho é a oportunidade de você fazer Chroma Key. Então para isso, deixa eu colocar aqui talvez o ângulo 2 na tela e eu vou abrir aqui para mim uma telinha verde que eu tenho aqui atrás. Me dá um segundinho. Pronto, deu um pouquinho de trabalho para conseguir entender como é que eram as coisas aqui, mas funcionou. Então agora vocês estão vendo, se eu colocar o ângulo 1, basicamente é isso que eu tenho uma tela verde aqui atrás de mim, porém se eu colocar o ângulo 3, que era o meu ângulo por cima, vocês vão continuar vendo o ângulo 1, porém aonde estava verde vocês vão ver o ângulo por cima. Aqui é um ângulo meio estranho, porque agora vocês estão vendo eu por dois lugares diferentes. Esse daqui é a tela do meu computador, que eu baixei uma imagem qualquer de um estúdio, parece que agora eu estou num estúdio, mas pode perceber que é só a tela do meu computador, que está aqui atrás. Então a oportunidade de você poder fazer Chroma Key, na minha opinião, é super, super legal. Também tem aqui de uma forma muito simples neste aparelho. Então, gente, na minha opinião, vale muito a pena. É um equipamento que tem tudo para deixar muita gente feliz. Mas se você me perguntar o que ele não tem de legal, quais são as coisas, Álvaro, que você percebeu que talvez quando alguém está pensando em fazer um investimento alto como esse, tem que levar em consideração? Vamos lá. Primeira coisa é o barulho do ventilador. Como eu já havia mencionado aqui para você, não vou ser repetitivo, mas é importante que você não menospreze a importância do barulho do ventilador. A segunda coisa é que depois que você passa pela sua curva de aprendizado, talvez, sei lá, 1 ou 2 semanas mexendo continuamente com ele, fica intuitivo, fica fácil, fica simples. Mas eu demorei um pouco para conseguir entender como é que os menus funcionavam, para entender esse esquema do T-Bar, para entender como é que faz o Chroma Key. Apanhei até agora mesmo para fazer o Chroma Key. Então ele não é extremamente intuitivo, ele não é simples logo de cara. Mas como não se muda e não é muita coisa também que você tem para aprender, depois que você mexe um pouquinho com ele já passa a virar uma coisa mais natural. Mas ele não é intuitivo. A próxima coisa que eu queria te dizer é que ainda que ele tenha uma saída para fone de ouvido, você vai precisar de um amplificador para conseguir ouvir alguma coisa. É muito baixo o sinal que ele joga para o seu fone de ouvido. Talvez ele não seja uma saída ideal para fone de ouvido, talvez ele seja para ligar num monitor que vai ter já o seu próprio amplificador. Você ainda assim consegue ouvir alguma coisa. Eu tenho um amplificador de fone de ouvido e a qualidade do áudio ficou bom depois que eu amplifiquei, mas diretamente assim talvez você vai ter um pouco de dificuldade. No meu caso eu tenho um monitor externo, que eu gosto de ver qual que é o programa, né, de uma forma separada, e normalmente os monitores externos te dão uma saída para fone de ouvido e eu prefiro monitorar o áudio através do monitor externo ao invés de monitorar através aqui do aparelho. Essa é uma outra desvantagem que eu acho que eu precisava mencionar. Outra coisa é que ele tem um aplicativo que funciona para Android, para você controlar através do seu celular todo o aparelho. Você pode talvez deixar o aparelho no lugar para que o barulho não atrapalhe, e você vai ter na interface do seu celular Android a opção de controlar tudo que você estaria controlando dele, e aí não tem mais o problema do barulho que eu acabei de mencionar para vocês. Porém, você vai precisar do seu celular e só funciona para Android, eles não tiveram um aplicativo que funcionasse para iOS. Funciona para o Windows também, você pode colocar o mesmo aplicativo no seu computador Windows, e aí sim ele tem um aplicativo para Mac. Não tem para celular, mas tem para Mac, você consegue colocar no seu computador. Porém, eu não consegui fazer funcionar
no meu computador. Eu também não consegui fazer funcionar na versão L1. Talvez seja um problema meu, porque eu estou utilizando o Mac com processador M1 e nem todos os sistemas ainda estão compatíveis com o Mac M1. Talvez um Mac um pouco mais antigo funcione, mas eu não pude testar a funcionalidade do aplicativo porque no meu Mac ele não funcionou, não foi uma experiência boa para mim que tem um Mac M1. Então, se você está numa situação como essa, saiba que você vai ter que fazer tudo aqui pelo aparelho, o que não tem problema nenhum. É a forma que eu prefiro de qualquer forma, mas se você pretendesse utilizar o seu computador, sabe que com o Mac M1 você não vai ter uma facilidade e não vai conseguir fazer isso. Pelo menos essa foi a minha experiência. E por fim, ainda não posso deixar de falar que ele custa $537. Com o dólar caro do jeito que tá, ele é um produto caro. Então eu acho que se você estiver disposto a investir em um equipamento como esse, você tem que levar bastante em consideração as suas alternativas, como por exemplo o YOLO Box Pro, que tem todas essas funcionalidades e um pouco mais, e talvez seja uma diferença de preço que não seja muito significativa. Você também tem a opção de considerar os Atems, tem o Atem Mini, Atem Mini Pro, Atem Mini Extreme. Então esse daqui não é o único switcher que existe. Eu já fiz vídeo falando sobre o YOLO Box Pro, já fiz vídeo falando sobre o Atem Mini, já fiz o vídeo da versão anterior desse produto. Então eu vou colocar todos eles aqui na descrição e aqui em cima também para que você possa conferir. Então tome a sua decisão com relação ao valor. Qual deles que vale mais a pena. Isso daqui é um produto ideal para quem, por exemplo, está gravando shows, né? Shows musicais, para quem está gravando e fazendo live streams de casamento. Tem muita gente que faz live stream de casamento e quer ter múltiplos ângulos. É muito interessante para pessoal de igreja, pessoal que quer transmitir a live stream da sua igreja, ou então simplesmente quer jogar para um projetor. Você pode alternar, talvez, entre uma apresentação de PowerPoint e a imagem da pessoa. Tem uma série de aplicações, até mesmo para YouTubers como eu, que querem facilitar um pouco o processo de edição, não quer ter que ficar fazendo os cortes de múltiplos ângulos. Posteriormente, você consegue fazer isso daqui na hora. Então, ele é um aparelho que apela para muitas pessoas. Eu acho que tem uma audiência interessante para ele. Mas é isso aí. Esse eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se sim, me deixa um comentário, me deixa um like. Não se esquece de se inscrever no canal. E vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Fui.